Olá a todos. Nessa aula, iremos falar um pouco sobre as operações de três eixos e as operações de multi-eixos. Primeiramente, temos essa peça aqui. Já criei uma workpiece, já fiz uma área aqui de new area, que seria a área que vai ser usinada. E vou criar uma operação de três eixos. Primeiramente, eu vou criar de 2,5 eixos, que todos vocês já sabem que não será possível porque não existe um piso. Mas só para servir como exemplo. Como tinha dito, o erro que iria aparecer. Agora vamos nas operações de três eixos. Capt Mill. Colocando a ferramenta. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Essas operações de três eixos, ela necessariamente precisa estar ocorrendo no eixo Y, X ou Z. Como vocês podem ver aqui, ela ocorre a operação no eixo Y. Está aqui, está ocorrendo no eixo Y. Ele rebaixa um pouco do eixo Z e faz toda a usinagem desse novo nível. E com isso sucessivamente, do começo até o fim. Porém, como existe essa inclinação, fica esse sobremetal. E mesmo que seja que a ferramenta seja uma ferramenta menor, que dê passos incrementos menores de níveis, ainda vai restar um sobremetal. Nesse caso aqui é necessário utilizar a usinagem de multi-eixos. Só para vocês entenderem, no exemplo lá que temos a peça, ela está ocorrendo a usinagem nesse eixo, aí depois ele faz um incremento no Z para descer mais um pouco e fazer toda a usinagem novamente. Então ele faz a usinagem um passo, um incremento, aí um passo novamente, um incremento, um passo novamente. Já quando utilizamos a usinagem de multi-eixos, é possível ele fazer a usinagem na direção que ele quiser. Poderá fazer um ângulo de 45 graus, poderá fazer um ângulo de 30 graus, um ângulo de 60 graus. Essa usinagem pode ser feita com que a ferramenta fique perpendicular a esse plano. Vamos em Create Operation, Mill Multi-X, que seria de multi-eixos. Vamos nessa opção. Tiramos o estoque. Definir a ferramenta. Com isso vocês vão ver que a ferramenta ela está com inclinação. Vocês podem ver, tipo, o eixo Y, X e o Z, agora ela está com inclinação em relação a esse eixo principal. Por isso que é possível fazer a usinagem.
Agora temos esse outro modelo aqui, pois nesse modelo temos apenas uma inclinação. Já esse modelo, além da inclinação, também temos uma curva. A curva é a principal diferença entre eles. Aí já fiz a workpiece, já fiz a mill area, que seria a área de corte, e já fiz aqui uma usinagem de cavity mill, que seria de 3 eixos, para servir como exemplo. Vou simular para vocês verem como vai ficar. O mesmo problema da anterior. Como ele só pode fazer a usinagem nesses 3 eixos, ele faz a usinagem no eixo Y, faz um incremento em Z e faz novamente. Podemos diminuir o que for esse incremento em Z, que sempre vai continuar esse resto de metal. Já essa usinagem aqui, ela terá um diferencial, porque terá que ser feita uma rotação. Aqui, ele está dizendo que esse conjunto que eu fiz aqui não poderá ser utilizado. Ah não, esse erro aqui é o mesmo do anterior, que não estava na workpiece. Está gerando. Como é uma operação um pouco mais complexa, é por isso que demora mais um pouco, porque é uma operação que está utilizando muito mais eixos. O resto do metal que está ficando é essa parte da geometria, que precisa retirar um pouco do estoque. Quando aparecer aqui, eu vou lá e ter que gerar novamente. Aqui em stop, abortar, porque aqui está faltando retirar aqui. Agora gerar novamente. Vocês podem ver, a ferramenta está fazendo um arco quando ela passa aqui.
e com isso não ficamos questão do sobremetal que ficava na outra operação. Em resumo, no primeiro exemplo, fizemos apenas uma mudança de direção. Tivemos que fazer um ângulo entre os eixos. Já no segundo exemplo, foi uma rotação, que, como vocês, não sei se vocês lembram, como a ferramenta era assim, ela teve que ficar fazendo sempre esse movimento de arco, nesse sentido. Então, essas são as operações de multi-eixos, que elas podem mudar de direção e rotacionar. Muito obrigado pela atenção de todos.